Hola chicos y chicas, buenas tardes, buenas noches, buenos dias. Não sei a hora que vocês vão assistir a esse vídeo. Desde já gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Girleide, professora de língua espanhola, e estarei com vocês mais um ano letivo, né? Para alguns será o primeiro ano letivo comigo. Desde já gostaria de desejar bem-vindo a todos e a todas, e espero que tenhamos um excelente ano letivo. Sabemos de todas as dificuldades que estamos vivenciando com essas aulas online, com essa pandemia que não acaba, né? Só piora. Mas vamos torcer, né, galera, por um ano melhor. Vamos fazer o que a gente pode fazer. As nossas aulas, por enquanto, serão nas sextas. Alguns dias eu vou gravar vídeos, outros dias eu vou marcar algum encontro pelo Google Meet, mas sempre vou avisar vocês antecipadamente quando tivermos encontro, tá certo? Nossa aula dessa semana será por via vídeo e depois eu vou mandar um formulário para vocês com uma pequena atividade, galera. Vocês não vão passar nem 2 minutos fazendo essa atividade, tá certo? Peço a vocês que não deixem de fazer a atividade, vocês respondem em língua portuguesa mesmo, tá certo? Vejam só, gente. Deixa eu ver. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a língua espanhola. Vocês sabem como surgiu o espanhol ou a língua espanhola? A língua espanhola, ela vem do latim vulgar, com o tempo, né? Essa língua falada na Península Ibérica. Com o tempo, esse latim ele foi se transformando e várias línguas são provenientes dele, né? Como até mesmo o português, o italiano, o francês e o espanhol são todas essas línguas elas têm raízes latinas. Por isso que às vezes tem uma aproximação tão grande português com espanhol, por exemplo. Muitas palavras a gente entende, muitos textos a gente consegue compreender, né? Isso mesmo a gente sendo brasileiro e não sabendo muitas vezes de nada de espanhol, porque elas vêm de uma mesma base. Ambas vêm do latim vulgar, tá certo? Antigamente essa língua ela era chamada de castelhano, porque era uma língua falada ali no território de Castilha, um lugar chamado Castilha. Hoje o termo castelhano ainda existe, tá, gente? Tem gente que pensa que castelhano, inclusive, é diferente de espanhol. E não é. Castelhano é a mesma coisa que espanhol, tá certo? Os dois termos são aceitáveis. Castelhano, que se chama castelhano, em espanhol tem várias formas de falar. Castelhano, em português. E também pode ser chamado de espanhol, como a gente mais conhece, né? O termo oficial mesmo e mais conhecido é o termo espanhol, por questões políticas. O termo passou de castelhano para espanhol por questões políticas que não me cabe falar agora. Quem sabe em outro momento eu comento com vocês direitinho, tá certo? Vejam só, no final do século XV, os espanhóis, como vocês já devem ter estudado em história, os espanhóis conquistaram vários países da América, levando essa língua, né, a língua espanhola, para vários territórios. A gente sabe que hoje em dia, a gente, aqui da América do Sul, nós somos o único país que não tem a língua espanhola como língua oficial, né? A gente tem países vizinhos como Argentina, como Uruguai, como Venezuela, como Bolívia e vários outros países que têm a língua espanhola como língua oficial. Ao todo, gente, são médias de 20 países que utilizam a língua espanhola como língua oficial. Na América, a América como um todo, né, sofreu muitas influências de vários outros povos. Por exemplo, aqui mesmo na América do Sul, sabemos que não somente o Brasil, mas países vizinhos como a Argentina e o Uruguai sofreram influências indígenas. Então é impossível a gente dizer que o espanhol ele é estável, porque a língua ela varia. E ela vai variar de acordo com a cultura, de acordo com o local em que ela é desenvolvida, como o nosso português brasileiro é diferente do português de Portugal. A mesma coisa vai ser o espanhol. O espanhol da Argentina é diferente do espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol do Chile. Se vocês forem ver alguns vídeos, forem ler alguns textos, vocês vão perceber que tem algumas palavras
que no espanhol da Espanha, que são diferentes do mesmo vocabulário do espanhol, por exemplo, a palavra morango, fresa, que se chama fresa na Espanha, mas vai se chamar frutixa na Argentina. E assim vai, e várias outras palavras, várias outras expressões, também um sotaque um pouco diferente. Imagine só, se aqui no Brasil se a gente se compara com o pessoal do Sul, a gente já tem um sotaque diferente. E às vezes a gente tem outras palavras, por exemplo, macaxeira e mandioca. E várias outras palavras que são diferentes. E a gente está em um único país, imagine vários países que falam uma só língua. Então, galera, a gente vai ver que tem uma variedade muito rica, uma variedade linguística muito rica entre os países que falam a língua espanhola. Eu vou citar os países que falam a língua espanhola. Eu vou ler um pouquinho aqui também, né? Porque eu não tenho a memória de elefante. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então, todos esses países possuem a língua espanhola como língua oficial. Então, galera, vocês puderam ver que são muitos países, né? Daí a importância, né? Da gente ter um mínimo de conhecimento sobre a cultura desses povos, porque a maioria desses países rodeia o Brasil, né? Então, estamos rodeados por países de língua espanhola. Vocês conseguem perceber a importância da gente estudar o espanhol, da gente conhecer um pouco dessa cultura. Então, vamos embora. Vejam só, gente. Na próxima aula, a gente vai conhecer alguns aspectos culturais de alguns países de língua espanhola, tá certo? Então, seria interessante que vocês fossem procurando algumas curiosidades de alguns países. Por exemplo, vocês podem procurar algumas curiosidades da Argentina, algumas curiosidades do México, algumas curiosidades de vários outros países que utilizam a língua espanhola como língua oficial, e a gente pode conversar na próxima aula, tá certo? Vou avisar vocês como vai ser o nosso planejamento para a próxima aula. O que eu peço a vocês agora é que façam a atividade, assistam esse vídeo, repasse para o colega de vocês de sala, tá certo? Que não viram, e respondam a atividade que está no formulário. A atividade só tem 2 questões, me parece, e são bem simples, são abertas, mas são bem simples mesmo, tá certo? Não deixem de fazê-la, porque eu vou corrigir, eu vou anotar, tá certo? E isso vai somando para a nossa futura nota. A nossa nota vai ser construída através de várias atividades que a gente vai fazer ao longo do bimestre, tá certo? Besitos, um abraço a todos e hasta pronto, até logo em espanhol, e espero revê-los em breve. Beijão!